E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Perdi Geek. Mais um mês se inicia, então mais um vídeo também. Não vamos perder tempo, olha a vinheta e vamos começar. E até gostaria de deixar um disclaimer. Nem seriam essas HQs para esse vídeo, na realidade. Seriam outras. Só que ocorreram alguns atrasos nos envios das editoras parceiras. E também eu me embananei. Para você que acompanha o Instagram, eu tô fazendo umas resenhas de uma série maior. Então eu preferi dedicar as resenhas em texto nessa série para depois continuar outras coisas. E aí juntou tudo, né? Texto de um monte de coisa, de uma série só, outros envios pendentes, outras coisas que eu tinha a ler e tal. Aí eu preferi remanejar e montei essa lista para esse mês aqui para vocês. A positiva desse mês é Hellboy Omnibus. Então, passando aqui pra vocês, ó, esse aqui é o volume 1, tá? Ele começou, acho que a série começou em 2019, vocês vão ver aí na ficha técnica, tá? Que eu digitei pra vocês. Essa aqui é a capa, essa aqui é a lombada e essa aqui é a contracapa. Então, agora a próxima aí que eu vou mostrar pra vocês são só as capas e os nomes dos volumes, tá bom? Porque a contracapa, etc, não muda muita coisa. O volume 1 se chama Sementes da Destruição. O volume 2 são as paragens exóticas. E no meu caso aqui tem essa ediçãozinha de brinde da época, que saiu com história curta. O volume 3 é a Caçada Selvagem. E no caso aqui, creio que seja o maior volume de todos. Tem 500 e tantas páginas. E um dos menores, né, que é o Hellboy no Inferno. Justamente para fazer arremate com a série e encerrar tudo. Eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês. Tem isso aqui, pessoal. Né? No caso, se não me engano, quando foi começar a série do PPDP aqui no Brasil, eles fizeram esse box comemorativo bem simplesinho, você pagava acho que 10, 15 reais a mais. Teve gente reclamando na internet, na época eu lembro, xingou bastante, mas eu achei de boa porque é uma qualidade ok, assim, é capa cartão, uma resistência ok, assim, bem honesta, vamos falar assim, né, pra 10, 15 conto eu achei de boa. Que aí quando acabou o BPDP Praga dos Sapos, eles fizeram, se não me engano, o volume 1 de pré-venda, com essa caixa você pagava um pouquinho mais, né, e aí a caixinha pra abarcar a série principal de Omnibus, tá, essa aqui é a primeira face, né, vamos falar assim, essa aqui é a lombada, tá bom, vocês estão vendo o reflexo computador, releva, e essa é como se fosse a contracapa, né. Embaixo tem o símbolo do PPDP, né, o símbolozinho da mãozinha com a espada, e em cima tem a mãozinha do Hellboy. A série toda é capa cartonada, papel couché e, se não me engano, não possui orelhas. Nenhum desses volumes ônibus possui orelhas. Inicialmente, por insegurança, o Mike Mignola se juntou ao já consagrado John Byrne, que é o cara que revitalizou o Superman depois da crise, né, com a minissérie Homem de Aço e continuar a série principal. Para começar os roteiros das primeiras histórias do Hellboy, e assim, com isso, nasceu um dos maiores medalhões do quadrinho autoral / independente. Então, pessoal, o Hellboy é a prova indiscutível de que com muita inspiração, paixão pelo que se faz e um esforço grandioso, é possível criar seu próprio universo rico sem recorrer aos já saturados super-heróis ou às próprias grandes editoras, é o que a gente chama de majors, né? Bebendo de várias fontes, entre elas a literatura pulp e as mitologias ao redor do mundo, o autor constrói um grande épico do demônio que às vezes é mais humano que nós mesmos. Ao longo de toda a obra nós temos diálogos afiados, uma arte dinâmica e um clima gótico, que particularmente eu gosto bastante. Além disso, temos diversas aventuras e toda a obra é permeada por muito estilo, como o gótico, por exemplo, que eu disse anteriormente. Como vocês bem viram aí, eu tô falando isso de forma resumida porque, como vocês bem perceberam, são 4 puta volumões, não tem como eu falar tudo aqui, tá? Quem sabe no futuro eu bote resenhas volume a volume lá no Perdi Geek e vocês possam conferir também outras resenhas de volumes pingados de outras obras que eu tô colocando lá também. Esses 4 volumes da série principal, ela vai ter a, digamos assim, a empreitada de fato, né? A empreitada principal em toda a sua totalidade, partindo ali da gênese com John Byrne até o finalzinho, que é, digamos, a despedida do personagem. Até muito tempo, aliás, até um certo tempo atrás foi de fato a despedida, só que aí, né, eu lembro de muitas entrevistas o Mignola falar que não ia ressuscitar, que morreu, acabou e tal. Não que ele não perdeu as aventuras, ele tinha as aventuras dele no inferno, né? Mas aí aparentemente que devido a certas circunstâncias que eu ainda não li, eu tenho uma breve ciência, porque eu pesquisei certas ordens de leitura do universo e umas outras coisinhas, parece que o personagem ressuscita. Então assim, né, ele meio que já quebrou a própria palavra. Demorou anos, pelo menos isso, né? Não foi de um dia pra noite igual na Marvel e na DC, por exemplo. Mas, pelo menos ele até certo ponto se manteve forte na palavra. E assim, não obstante, né, falando bonito pra vocês, a gente vai ter várias histórias, tanto na linha principal, quanto diversos contos curtos, outras ramificações, personagem que tipo na página não sei o que, ele ganha uma série própria, minissérie, ramificação que não falta. Como eu disse pra vocês, e também tem as outras resenhas dos outros volumes, tem o próprio BPDP, que acontecia quando o Hellboy tava, entre aspas, né, excomungado, ele preferiu sair depois das histórias dele com o Roger, o homúnculo, né,
dá um quiprocó muito grave lá, ele fica puto e opta por sair, que ele fala, se fizer isso com o cara, o que não farão comigo? Que eu tenho a suposta mão direita da perdição, que é aquela mãozona dele de pedra, né? E aí você vai lendo pra entender mais. Ele fala assim, bicho, se não fizeram essa coisa com o Roger, coitado, ele é um inocente, ele é um coitado, imagina comigo, que ele já tem desconfiança, por eu ser um demônio, pô, o que vão fazer comigo? Então assim, tem as histórias curtas que se passam antes, tem histórias que se passam durante, tem o encadernado da edição de ouro que eu já resenhei pra vocês, que são só edições, tipo assim, histórias curtas e especiais com artistas convidados, né? Coisa do tempo da guerra, início de carreira do Hellboy, coisa acontecendo em paralelo, coisa depois da morte do Hellboy, depois da saga do diabo que você conhece, né, do demônio que você conhece do BPDP, parece que tem uma hecatombe, um pega pra capar enorme que a Terra é quase que resetada. Então assim, tem muita coisa, muita parada, e eu espero, né, se o bom Deus permitir, eu conseguir comprar e ler aqui pra vocês e resenhar. A gente vai trazendo aos poucos, aí eu vou tentar fazer assim pra vocês. Aqui a gente vai fazer a saga completa, né, falando sobre o arco, né, a coleção mais geral. E no Perd Geek, lá no canal nosso independente, a gente vai fazer volume a volume. Aí eu vou, dependendo, botar uns 2 vídeos a semana, e aí vocês vão acompanhando com a gente aos pouquinhos. Passando pelos 4 volumes, a gente vê que, assim, foi uma obra que foi muito bem abraçada pelo mercado, né? Ele é um cara, entre aspas, alternativo, que ele foi muito bem aceito. E, justamente por essa aceitação do pessoal, os outros artistas começaram a cair nas graças dele, né? O pessoal começou a curtir a arte dele, aliás, o contrário, ele caiu na graça do povo. O povo começou a se oferecer pra ajudar, ele fez amizade com muita gente. Tem um cara que ajudou ele bastante, não sei se ainda trabalha junto, eu acho que sim, que é o Duncan Fegredo, né? Ele é um cara assim que, pelo menos até na morte do Hellboy, tocou com muita coisa. A Caçada Selvagem mesmo, tem muita coisa da mão dele ali ajudando, porque o Mignola ele começa a mexer com tanta coisa, com tanto derivado, com tanta parada, que ele vê, bicho, eu não vou conseguir fazer isso tudo, não vou conseguir desenhar tudo. E aí, tanto que, até, por exemplo, no BPDP, ele é roteirista, né? E, se não me engano, no BPDP é o John Arcudi que ajuda. Então assim, é muita coisa, é um universo muito rico, principalmente a saga do próprio Hellboy, que ela tem muita ação, né? E aí quando você quiser ler paradas mais burocráticas, um lance até de investigação, de uma outra pegada, um negócio menos, não é fantasioso eu diria, mas mais tático, né? Mais militar, mais policial, você pode ir pra veia do PPDP também. Então assim, tem diversos artistas convidados, tem, como eu disse, o Duncan Fegredo, tem a galera que tem na edição de ouro, tem o Richard Corbin, que virou um puta de um brother dele. Nossa, assim, é muita gente, é muita história, é um universo muito rico, eu vou ficar aqui 300 anos falando, o Robson já fica me zoando com os tempos normal que o nosso vídeo leva, né? Mas assim, se eu fosse fazer um vídeo só de Hellboy, minha nossa senhora, é 3 horas de prazo, falando pouco, assim. É uma leitura que eu recomendo fortemente, se possível compre, tem a edição mais antiga de capa dura, que é um pouco bagunçada, mas dá pra ler tranquilo. Tem as edições dos ônibus que são melhor organizadas, né? Inclusive é que eu recomendo que vocês comprem, tá? Mas assim, é uma obra que eu recomendo pra você que tá enjoado do super-herói. Não, ai, nossa, mitideza, que não sei o que. Não, como vocês bem, eu falo aqui pra vocês direto, eu não boto aqui no Geek Indica muita coisa de herói, porque tem muita parada que é série grande, né? Uma coisa ou outra, uma série ou outra que seja curta, tipo um Authority, um Stormwatch, dá pra colocar. Eu tava até pensando em colocar uns tempos atrás aí o X-Men do Joss Whedon, né? Que é recente, aliás, recente não, é curto, né? Uns 4 volumes também. Mas assim, é uma obra que serve pra você que tem enjoado de super-herói e quer dar uma variada. Serve pra você que quer tipo assim, experimentar novos ares, né? Quero continuar lendo quadrinhos, mas dependendo eu já tô enfadonho, já estou enfarado, como a gente diz aqui, né, nas minhas bandas aqui, né? A gente tá enjoado, tá enfarado de o mesmo tipo de história. O Hellboy ele dá uma inovada, ele muda um pouco. A arte também tem um quê de gótico que traz um frescor. Então se você, dependendo aí, tá enfadonho das coisas e quer dar uma variada, é uma obra também que é pra você. E principalmente, né, que aí é como eu disse, que junta com esse lance do autoral, com esse lance de certa forma independente, que a Dark Horse ela come muito pelas beiradas, inclusive com mangás, né, tem aquela edição hiper visada que é o Berserk de luxo, por exemplo, é deles, né. Eu acho que também o Blade e a Lâmina do Imortal, que é um mangazão aí, muito grande, também é deles nos Estados Unidos. Então assim, a Dark Horse abraçou as obras do Mignola, e tanto no quadrinho, quanto na própria editora, é um puta do medalhão, e que merece, de fato, ser consumido e apreciado por todo mundo. Então, assim, que ele viva por muitos anos ainda, que ele escreva muita coisa ainda, aliás, mais ainda, né, porque o universo já é grande pra cacete, e de fato, assim, da forma que for, como você conseguir, compre de promoção, compre a preço cheio, leia por fora, é uma obra que você precisa conhecer, porque, como eu disse, é a prova, assim, de A a Z, te provando que se você se esforçar que nem um cavalo, e, tipo assim, amar o que você faz e conseguir um bom embasamento, um bom caldeirão cultural para sua obra, para você encorpar seu trabalho, você consegue. E aí, né, só depende do público apreciar, reconhecer e retribuir o carinho com o seu trabalho. Então, agora falando do lançamento pra vocês, rapaziada, é isso aqui, essa edição zona muito bonita, eu fiquei sabendo recentemente que esgotou rapidamente,
né? Porque ela sempre foi muito visada e nos tempos de abril eram mais ainda. E foi um reprint recente da Panini. É isso aqui, ó. Batman Gritos da Noite, tá? É uma graphic novel. No caso, na realidade é uma minissérie de 2 partes, mas hoje em dia é uma graphic novel, né? Vendido de forma integral, tá? É formatão álbum, né? Como eu disse, graphic novel, formatão mais alto, mais largo, quadradaço, tá? Essa é a capa. Destaque aí no personagem, né? E tal. A lombada. E a contracapa também. Esse aqui é o Jim Gordon, né? O comissário. Aqui os dizeres também, se vocês quiserem ler, tá? É do Art Goodwin e, no caso, a história é do Art Goodwin e a arte é do Scott Hampton. É um encadernado capa dura com papel couché. E é uma gramatura ok, assim, é bem tranquilo. Bruce tem atuado continuamente pelas madrugadas quando começa a investigar um serial killer que vem consumando seus atos da mesma maneira que os alvos faziam em pessoas que eles abusavam, sexualmente, fisicamente, etc. A história adquire maior complexidade quando o mercado de drogas e figuras influentes da cidade de Gotham começam a ser interligados. Agindo ao lado do já conhecido James Gordon, que nessa realidade aqui, nessa época, foi recém-nomeado comissário e também estava passando por alguns problemas familiares, eles atuarão em diferentes frentes contra o criminoso e descobrirão como ele se conecta ao todo da situação. Abusos, a não perpetuação de maus hábitos familiares e também o descaso do sistema e das autoridades com os menos favorecidos. Essa obra, além de ser muito densa, muito dramática, muito forte, né, e ela é curta, isso tudo para você ver a potência de uma boa escrita, de uma boa narração, né, de uma boa narrativa, vamos falar assim. Ela aborda, né, a história aborda temas graves e também negligenciados, até hoje, bastante negligenciados em nossa sociedade, né, como eu disse, o abuso, a violência doméstica, os maus hábitos de pai para filho, de geração a geração, né, e o descaso. Tô soando repetitivo aqui, mas geralmente a obra vai tratar desses 3 pilares. Tá bom? Ele é breve, mas ele é de muito impacto, como eu disse. A arte pintada do Scott Hampton acrescenta muito à história, além da própria escrita do Art Goodwin. Art Goodwin é um cara velho de guerra, se não me engano ele morreu em 98, 99, infelizmente, Deus o tenha. Mas assim, ai nossa, é o Batman lidando com desgraça, que troço repetitivo. Pode ser, mas ela é curta, ela trata de temas que pelo menos até na época... Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Na época ela era nova, ela tinha um frescor. Mas é uma coisa pesada nos anos 90, grandes merda. Ok, mas isso assim, como eu tô dizendo, uma história curta, falando de um tema tão delicado e de certa forma botando o dedo na ferida. É curta assim, mas é bem pincelado, né? E pode ser essa falha, poderia ter um desenvolvimento maior, ser uma minissérie maior, mas talvez por conta da arte ter sido pintada, talvez demorasse mais ainda, né? Não sei, talvez. Ela, vamos dizer assim, ela é digna do formato que ela tem, né? Porque hoje em dia, dependendo de tudo, sai em capa dura e não sei o que. E também a deturpação do termo graphic novel, assim como também a deturpação do termo ônibus. Tem diversas coisas que a gente pode tratar, falar em um outro vídeo futuramente, ou em um outro, sei lá, numa live e tal. Mas assim, é uma história de impacto, porque ela mostra que, infelizmente, tem certas circunstâncias que não dá, né? Não dão pra ser combatidas. Não é por relaxo, não é, digamos assim, por incompetência. É porque tem certas coisas que tá num nível de poder tão alto que nenhum ser humano, não tem CPF no mundo da classe mais baixa, né, como diz o Emílio lá do Pânico, de um afegão médio qualquer, conseguir combater. E aí até brinquei aqui, botei no finalzinho aqui, que o Homem Morcego é implacável, mas nem mesmo ele, né, é capaz de resolver o passado de um homem atormentado, que tem a ver com esse lance da história. Porque começa o lance da investigação por conta dos assassinatos das pessoas que eram abusadores, né? Físicos, sexuais, etc. E aí vai misturando com outras vertentes. E também tem uma sequência, né, de história. Porque são 3 frentes, como eu disse. A sequência do Jim Gordon com esse lance da não perpetuação dos maus hábitos familiares, né? Tem o lance da investigação do Batman e esse cara que é o serial killer. E tem uma terceira que é explicando a coisa do próprio serial killer, né? Que é a circunstância... envolvendo guerra, um passado muito tumultuado, muito tortuoso, uma coisa bem triste, sabe? Tanto que é uma justificativa, e essas 3 coisas vão se encontrar. Porque o Jim, ele tá tentando, e é negócio de comissário, os caras enchendo o saco, ele tentando lidar, só que ele ainda quer ir pra rua, né? E aquela pressão do serviço, da troca de cargo, um monte de coisa, né? Infelizmente, que é o lance do ato familiar, como eu disse, tem até um flashback assim no momento, que ele tem que se segurar, que ele vê a cagada que ele ia fazer, né? E é um momento, assim, muito, muito triste, assim, muito tenso que você vê. E a obra toda, né, desgraceira de cabo a rabo, mas, como eu disse, ela toca em temas pertinentes, dá aquela porrada bem dada e te faz refletir, né, também, por que não? Então, assim, como eu disse, ela é digna do formato, ela é digna da arte, é uma história redonda. Poderia ter mais explicações, tipo, contar mais o passado do cara, que é um serial killer, uma coisinha ou outra, mas como é uma graphic novel, né, então, padece como eu digo...
conceito longo, prazo curto, que eu tinha brincado uns vídeos atrás. Nesse caso até que não chega tanto, mas eu tive esse gostinho, eu queria ler mais, eu queria ver mais do passado do cara, que é o serial killer, eu queria ver mais da circunstância ali. E uma das coisas assim, junto com todo esse negócio, é realmente triste ver como as figuras de poder, os políticos, dependendo dos maus policiais, né, as más pessoas de uma forma geral que estão em algum cargo de poder, alguma figura de autoridade, fazem descaso com os menos favorecidos. Então assim, é uma obra que toca em pontos pertinentes e que, na minha opinião, né, como eu estava até conversando isso hoje mais cedo, na data que eu tô gravando isso aqui pra vocês, estava conversando com um colega, que isso em vista de outras coisas que a gente vê hoje em dia, são de fato problemas sociais gravíssimos pra gente ter que falar e abordar e combater, né? Claro que cada um tem um calo, cada um chega para um lado, né? Isso me afeta, mas não afeta o outro, etc. Mas eu acho que esses lances envolvendo segurança, saúde, educação, são tipo os 3 pilares que tem que ser falado e melhorado na sociedade. Agora, pronome, essas coisas que a gente vê hoje em dia, que de fato, até certo ponto, não rolando preconceito nem nada, não vai mudar a tua vida, não vai fazer uma grande mudança na sociedade. E de fato, pra mim, isso são problemas menores. Agora, enquanto a gente tira isso aqui de base, uma obra dos anos 90, que denuncia tanta coisa, isso aqui sim é uma parada pra fazer a gente refletir e botar pra frente a diálogo, a conversar, a combater, a ajudar a sociedade, as pessoas que são próximas a você. Inclusive, agora deixando que eu pensei de última hora, se você conhece uma pessoa que passa por qualquer coisa que tá citado, e se você lê essa obra e tá ligado no que eu tô falando, procure ajuda, ajude, chame o conselho tutelar, a polícia, qualquer porra. Não deixe essas coisas continuarem. Ajude a pessoa que você gosta, um parente próximo, um amigo, um colega de escola. A gente tem que cortar isso pela raiz. E diferentemente dessas coisas de merda, dessas paradas que eu falo, inclusive no podcast lá com a rapaziada, isso são problemas menores. Isso que tá retratando na obra, isso que tá sendo falado aqui, sim, isso sim merece atenção e você tem a obrigação moral, né, ética de combater isso. Então ajude o seu próximo. Porra, eu me senti alborguete por um instante, Robson, caralho, velho. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Então, agora vamos com a obra Paia. Ela tem seu valor, porém, o andamento dela é muito moroso, é um chute no saco do caramba, tá? O trabalho, né, paia do mês é esse aqui, ó. Fugir, Relatos de um Refém. A porra do Reflexo tá me trabalhando. Essa aqui é a capa, essa aqui é a lombada, né? Vou ver aqui pra vocês. E essa aqui é a contracapa, tá? Ok? É um trabalho da editora Zarabatana, como vai estar passando a ficha aí pra vocês. É uma edição de capa cartão, tem orelhas. E a folha, né, o papel usado é o coucher também. As conversas entre Christophe André e o autor deram origem a essa obra. Enquanto trabalhava como voluntário no Médicos Sem Fronteiras no Cáucaso, ele foi sequestrado subitamente à noite e mantido por quase 3 meses cativo. A história se resume ao seu tempo cativo e ponderações sobre a sua situação, contando os dias, se movimentando quando possível, relembrando das coisas. Vale de tudo para não surtar e ceder aos seus captores. Falando sobre a arte, né, ela não tem muito diferencial das outras obras do Guy Delisle. Uai, Ivan, como assim outras obras? Aí que vem o pulo do gato, estamos resenhando, exceto essa que ficou faltando, lá no Perdigues. É o estilo habitual dele? Sim, é mais simples, mas não é tipo relaxado necessariamente. É a forma de, se não me engano, o estilo chamado linha clara, né? Que ele é mais singelo, ele é mais fino, ele é mais delicado, vamos dizer assim. E aqui nessa obra, assim como nas outras, aí eu recomendo que você assista lá os outros vídeos nossos, tá? Ela vai ter tons de cinza, meio um anil, um cinza, não sei explicar o tom, né? Que é pra dar um tchan, porque senão esse é só, tipo, branco com riscos pretos, ou um sombreado qualquer, feito a nanquim preto normal. Mas ela tem esse tom meio acinzentado, meio anil, eu não sei explicar. E, assim, a obra, ela tem um traço ok, pro autor tipo, não fede nem cheira, só que talvez o tchan narrativo que eu poderia dizer, isso eu tô tirando completamente da minha cabeça, pode não ser porra nenhuma também, mas a escalação, né, a diagramação dos quadros, muitas das vezes, ele é claustrofóbico. Você vê que é tipo 6 quadrados, sempre lembra, né, além do próprio grid, né, da própria armação dos quadros da página, sempre lembra uma grade. Talvez para casar com a questão da prisão, eu posso estar sendo louco falando isso, mas muitos dos trabalhos também tem esse lance da interpretação e de como você dispõe as ideias numa página, então pode ter a ver, creio eu. É uma obra legal do autor, sabe? Só que, comparada às outras, eu achei ela mais fraca. Mas, tipo assim, porra, né? Você pensa, velho, que negoção, né? O cara, será que ele vai morrer e não sei o quê? E se for ipsis literis o que ele fez pro que o Christophe André falou, mano, é um marasmo desgraçado. O cara só ficava preso, ia no banheiro cagar, comia.
tinha um drama, né? Aquele negócio, será que vai matar? Não vai? Isso aí realmente é o drama, é o tchan da obra. Só que se você for procurar, digamos assim, pontos de pico, né? Tipo, porra, que negoção! Ah, meu Deus, a adrenalina foda na obra. É quando ele é raptado, você toma um susto. E quando ele mete o pé. Porque graças ao bom Deus, ele conseguiu fugir. Senão ele estaria contra a porra do negócio, né? Então assim, é quando ele consegue. Quando ele é raptado e quando ele consegue fugir. São os tipo, nossa, o meio, filho. É rotina, marasmo e merda. É só isso. Você começa a ficar louco. E aí você pode pensar também, assim como eu disse, o lance do grid, né? Da página. É o quê? É transmitir a sensação de que é um inferno ficar preso. Você não faz porra nenhuma, você morre de tédio. É uma merda, né? É aquele eterno medo de levar um balaço na cabeça. Então assim, é de se relevar por conta desse pormenor de a vida de um sequestrado. Esse é o tchan da obra. Só que o decorrer dela é uma caganeira, uma chateação do caramba. Mas assim, a obra pela obra, pra ter, nossa, negoção. Claro que também não ia ter balaço e tal, né? O cara é um coitado, não é o John Wick ou qualquer merda do tipo. Mas ela carece de emoção. Porque tipo, o cara fica trancado. E foda-se, né? Então, pessoal, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar 2 arremates sobre as obras que eu comentei anteriormente. É que eu vou deixar uma breve crítica falando sobre o acabamento das edições, tá? Isso aí eu já reclamei, acho que até na época do PPDP, e vou reforçar novamente. Pelo amor de Deus, dona editora Mitos, né? Veja bem as editoras, aliás, editoras não, perdão. As gráficas que você bota, isso orça os seus projetos, tá bom? Diversos trabalhos, talvez, inclusive eu tenho medo de abrir minha série de ônibus principais aqui, para não ter uma surpresa. Mas na época do BPDP, talvez eu contei pra vocês nos vídeos, se não fico aqui falando, vincos feitos, o vinco é aquele fundinho na capa, né? Feito de forma incorreta, a cola tudo errada, folha chapiscada toda áspera, parecendo a língua de um gato, né? Problemas nas páginas, capítulos repetidos. Uma coisa que eu falo, isso é o contra, né? Isso é o ônus, né? Agora o bônus, né? O pró, vamos falar assim, é que nesse sentido eles são extremamente prestativos. Você pede, você explica, você manda foto, eles mandam. Sim, dependendo, eles nem te pedem o petecado de volta. Isso aí a gente tem que dar parabéns. Mas não é cacete, não vou xingar, não vou brigar. Porém, eu sempre vou reforçar, pelo amor de tudo que é mais sagrado, vejam onde vocês estão botando o dinheiro na gráfica, tá? Tipo assim, que gráfica vocês estão botando o dinheiro, na boca de quem, né? Na mão de quem. Porque, pelo amor de Deus, de quase todos os ônibus que eu compro, inclusive eu peguei esse hábito, foi justamente por esses ônibus, de refazer o vinco, né? Eu tenho o costume, eu pego a faquinha de serra as costas dela e faço assim na beiradinha da capa pra fazer a dobrinha da página bonitinha. Tô sempre conferindo, né? Inclusive eu comprei aquelas colas de silicone para refazer a cola interna da lombada interna, né? Você bota o quadrinho assim e tem o bolo de páginas e a lombada interna. Tem hora que aquilo ali vai arrebentar, que foi o caso que aconteceu inclusive com o meu BPTP, algum deles aqui, acho que 2, que aí eu pedi e tal, trocou, beleza. Mas eu pelejei para restaurar. Aí eu dei pra um colega de presente, assim, falou, se você quiser aí, se introduza a série, depois você compra o resto. Mas deixa a crítica aqui, né? Por um lado, tá, tipo, parece que a gráfica parece uma biqueira, é muito relaxado, um trem muito paia, ou eu tô sendo extremamente azarado toda vez. Mas o Pro, né, que eles são extremamente prestativos nessa parte, então você compra aí, tenha paciência e peça, né, esse PTK sua edição novamente. E no caso do Fugir, não é caso bem uma reclamação, uma coisa, só porque, tipo, a edição cara pra cacete e pra um retorno pouquíssimo, vamos dizer assim, então eu fiquei meio broxa quando eu terminei de ler. Estamos encerrando, né, mais um vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho. Deixando um caos breve aí, a gente conseguiu vender uma cacetada de Epic Collection importada, né, que é aqueles bitelões de capa cartão da Marvel. Conseguimos uma grana legal, né, um turo muito bacana. E quando esse vídeo tá saindo, provavelmente já teve o FIC, né, e graças ao bom Deus a gente conseguiu ir, deu tudo certo, né, fomos e voltamos vivos. E espero que aí, talvez no próximo Geek Indica, assim como eu fiz lá em 2022, eu conte pra vocês um pouquinho também. Mas de qualquer forma, talvez eu deixe um relato mais breve, assim, mais perto. Vai ser no Perdigeek do Instagram. Aí se tiver possibilidade eu boto também no YouTube. E dou uma pincelada breve aqui pra vocês. Porque tem gente que acompanha aqui, mas não acompanha os outros. Acompanha os outros, não acompanha aqui. É uma putaria, né? Uma bagunça do cão. Mas espero que vocês possam continuar com a gente aí com os passar dos meses, né? Mais meses aí vindo. E espero que, como eu disse, né, os recebidos das editoras cheguem para eu poder resenhar para vocês. Inclusive foi o combinado de primeiramente ser botado aqui no Geek Indica, mas que ainda não chegaram. Aí a culpa não é minha. Então é isso, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela paciência. Qualquer coisa, entre em contato aí, né? Mande uma mensagem que a gente pode te ajudar com algum arquivo, né? Se é que você me entende. Venda, compra, resenha, recomendação, mandar os outros a merda, qualquer coisa aí, entre em contato que assim possível a gente responde. E eu acho que é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Eu acho que é tudo. Até a próxima. Um beijo na sua alma. Tchau, tchau.